Em anos passados, um advogado jovem do Oeste sofria de tal depressão que seus amigos acharam por melhor esconder dele tesouras, giletes e tudo que era afiado. Ele questionava a razão do seu viver e a necessidade de continuar vivendo. Durante esse período, ele escreveu: "Sou hoje o homem mais infeliz do mundo. Se um dia vou melhorar, não sei. Temo que não vou ficar bom." Mas, de alguma forma, Abraham Lincoln recebeu o encorajamento que precisava e o sucesso obtido no decorrer de sua vida mostra a sua luta contra o desânimo. A dor, quando tratada corretamente, pode moldar uma vida para melhor. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Hoje no programa Está Escrito, o pastor Bill Santos apresenta o tema Aperfeiçoado pela Dor. Parece uma filosofia cruel. Por que teria alguém que sofrer? A.W. Tozer disse certa vez: parece haver dúvida se Deus pode abençoar um homem grandemente antes que ele passe por profunda dor. Nenhuma vida exemplifica isso tão claramente como a vida de José. Na última vez que falamos sobre José, ele se encontrava na prisão. Agora, 2 anos mais tarde, continuamos com a sua história. A história nos relata que ele havia dito ao copeiro 2 anos antes: "Agora que interpretei o seu sonho, não se esqueça de mim. Quando você for promovido, mencione o meu nome a Faraó e tire-me deste lugar. Lembre-se de mim." O copeiro não se lembrou de José. Depois de 3 dias desse incidente, o copeiro saiu e teve sua posição restituída. Logo se olvidou do calabouço e dos companheiros que ali permaneceram. 2 longos anos se passaram. Uma vez mais na vida de José podemos pensar: depois de José ter passado por tantos problemas, por que coisas más acontecem novamente? Ele foi obediente e por isso Deus o promoveu. Deus estava com ele. Deus ainda trabalhava em favor dele. Um outro personagem bíblico que aprendeu através do sofrimento foi Jó. Pobre Jó, massacrado pela calamidade, morte de 10 filhos, imagine só, sua casa destruída, a perda de todos os bens, incluindo a saúde. Jó capítulo 23, verso 3. "Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita, e não o diviso." Jó está dizendo: eu gostaria de encontrar Deus. Como gostaria de falar com Ele abertamente sobre a minha situação e perguntar-lhe por que estou passando por tudo isto. Gostaria de ter todas as minhas perguntas respondidas. Gostaria de ter meus velhos problemas resolvidos. Apesar de tudo o que havia passado, Jó acreditava que Deus o ouviria. Será que Deus me daria uma bofetada e diria: fique calado esperando? Não, Ele me daria atenção. Apesar de ter fé, Jó ainda questionava: o que Deus está fazendo? Eu não sei. Não sei onde Ele está. Não consigo ver o que Ele vê. Mas isto eu sei. Isso eu sei. E amo.
Jó 23, versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. A frase-chave nesta afirmação está no seu início. Quando ele me provou. Jó não queria dizer, quando ele me provou, ganhei $1 milhão. Ou, quando ele me provou, recebi de volta tudo que havia perdido. Ou, ao ser provado, minha esposa vai pedir perdão e aceitará todas as diferenças. Ou ainda, quando ele me prova, tudo voltará ao normal. Não, Deus não prometeu o que é o exterior, mas sim bênçãos interiores. O Senhor prometeu a Jó, no final do processo, você sairá como um ouro. Então estará preparado para me servir onde eu indicar. É assim que uma pessoa se encontra apta para encarar qualquer promoção que se apresentar. Assim estava José quando deixamos. Ainda ele se encontrava em processo. O ouro ainda estava sendo refinado. Seu coração ainda estava sendo quebrantado pela aflição e o abandono. Os 2 últimos anos não foram animados ou memoráveis. Foi um tempo longo, maçante, monótono, penoso, desinteressante. Mês após mês de nada. O relato de Gênesis não tenta mostrar esses anos como interessantes, porque em realidade não foram. É o mesmo quando você passa por um período de espera, tudo igual. Nada acontece, só espera. Por outro lado, só parece que nada acontece, porém muito pode estar acontecendo. Os eventos acontecem mesmo fora do nosso envolvimento. Além disto, estamos sendo fortalecidos, estamos nos estabelecendo, estamos nos sendo aperfeiçoados, sendo refinados como o ouro puro. Voltamos à afirmação anterior. José estava sendo preparado para algo grande. Depois desses 2 anos completos, José passou por uma mudança brusca em sua vida. Num dia que parecia como qualquer outro dia. A manhã raiou como qualquer outra que antecipou. Da mesma maneira como a manhã em que Moisés viu a sarça ardente. Como a manhã em que Davi foi ungido rei por Samuel. Para José, este era nada mais do que qualquer outro dia no calabouço. Com exceção de algo desconhecido por José. Na noite anterior, Faraó teve um sonho ruim. Está relatado em Gênesis 41, verso 1. O rei teve um sonho onde viu 7 vacas formosas e gordas subindo do rio Nilo. Depois 7 vacas feias e magras igualmente subindo do rio, e estas devoraram as 7 vacas gordas. Faraó acordou imaginando que possivelmente o jantar pesado que havia comido na noite anterior não tinha sentado bem em seu estômago. Logo caiu no sono novamente e seu sonho continuou. Desta vez ele viu uma haste da qual saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nascem 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Ao despertar, Faraó lembrou-se do sonho e ficou perturbado. Verso 8. De manhã, achando-se de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Há um ponto interessante no termo traduzido aqui por magos. Quando esta palavra foi traduzida originalmente das escrituras em hebraico, arcaico, para o grego, os tradutores usaram um termo que significava homens versados nos escritos sagrados. Por que seria isso importante? Porque nos mostra que esses homens eram homens muito inteligentes, eram considerados os homens mais sábios da terra. Eles passavam o tempo decifrando textos e estudando os movimentos das estrelas no céu.
mas com toda a sua sabedoria, não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Pensando bem, eu admiro a honestidade deles. Eles poderiam ter inventado qualquer interpretação, mas não fizeram. Simplesmente disseram, não entendemos o seu sonho. De repente, o copeiro do rei teve uma luz. Gênesis 41, verso 9. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada um sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Quando Faraó ouviu que havia alguém que poderia interpretar o seu sonho, ele naturalmente disse, vai buscá-lo. Agora pense, José tinha ideia do que acontecia no palácio de Faraó? Não sabia do que iria acontecer. Ele estava na prisão quando ouviu o ruído das correntes, as barras se moveram, as cordas se levantaram e viu-se sendo puxado para fora do buraco. Pare e imagine esse momento tão inspirado. Havia tempo que José já não fazia parte do mundo real. Considerem a diferença entre esta prisão suja e úmida e o palácio de Faraó. Que pressa! Num já ele se encontrava barbeado e vestido uma veste limpa, e o Senhor continuava com ele ao ter o primeiro contato com Faraó. Versículo 15. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. De acordo com muitas informações, você é o tal com as respostas. Dize-me, qual é o significado do meu sonho? E eu te recompensarei. Espera aí, disse José. Eu não tenho as respostas, mas Deus tem. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz, eu não tenho capacidade, mas Deus dará a Faraó a resposta que deseja. Veja que humildade, veja que integridade. Este era o momento de José na corte. Esta era a sua oportunidade de ouro para dizer, já parou para pensar que eu poderia ter saído dessa prisão ainda há 2 anos atrás? Se esse copeiro parvo não tivesse esquecido de mim? Ao invés disso, José disse, não sou eu quem dá as respostas, mas eu sirvo a um Deus que provê respostas. Vamos ouvi-lo e ele nos ensinará o que quer que aprendamos. Em realidade, ele disse, Faraó, lá acima das estrelas, para as quais os seus astrólogos fixam seus olhos, há um Deus que eles não conhecem. Ele somente poderá dar as respostas. Sabe por que José podia permanecer tão humilde e falar tão abertamente? Porque seu coração tinha sido quebrantado. Ele havia sido provado pelo fogo da aflição. Enquanto sua situação parecia insuportável durante esses anos, sua condição interna havia se tornado ouro puro. Podemos ver agora os benefícios de suportar as aflições com nossos olhos voltados para Deus. Durante toda a vida de José, dos 30 aos 110 anos, quando faleceu, nenhuma palavra de ressentimento foi proferida dos seus lábios. Nenhuma palavra culpando seus irmãos que o venderam à escravidão. Nenhum ressentimento contra a mulher de Potifar. Nada contra o copeiro que dele se esqueceu.
José agora estava em posição de atacá-los, mas não o fez. Mais tarde, voltaremos à história. Verso 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Depois de ter ouvido o sonho, José disse: através de mim, Deus te revela o futuro, mas eu não passo de ser um mensageiro. Então passou a interpretar o sonho de Faraó. Os 2 sonhos têm o mesmo significado. O Egito terá 7 anos de abundância, colheita farta em todas as partes. Depois disto, haverá 7 anos de fome tão intensa que o povo se esquecerá dos anos de abundância. Isto acontecerá, o plano de Deus será executado e o tempo de Deus será exato. Deus. Durante todo o tempo de interpretação, José se referia a Deus. Ao invés de chamar atenção para si mesmo, ele apontou Deus para Faraó. Não sou eu, mas Deus. Aqui vemos um homem realmente humilde sob a mão de Deus. José então adicionou algumas palavras de aconselhamento. Verso 33. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Junto com as recomendações, ele pronunciou palavras específicas de direção como o Faraó devia proceder. O Egito necessitava de um processo bem organizado, estrito e de racionamento. Havia necessidade de um bom administrador, um homem de visão que merecesse toda a confiança para dar conta do trabalho. Ele disse: você precisa de um bom administrador. Nunca mencionou: eu gostaria desse trabalho, eu mereço esse trabalho. Verso 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Diz Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Ali estava a José diante de Faraó, com todos os requisitos. Mesmo assim, quando parecia apropriado para José oferecer os seus préstimos, ele não o fez. O rei, porém, sabia que José era o candidato para tal trabalho. Verso 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Quem não estaria impressionado com o autocontrole de José? Ele se recusou a usar do momento para poder manipular com insinuações. Ele simplesmente aguardou. De alguma forma, ao passar por tanta solidão nos anos recentes, abandonado e esquecido numa prisão, ele aprendeu a deixar Deus liderar sua vida. Devemos deixar Deus executar a sua vontade no seu tempo para seus propósitos. Se Deus está envolvido, ele atuaria. E é precisamente isso que aconteceu aqui. Deus estava envolvido e ele interveio. Faraó disse a José: uma vez que Deus te revelou isto, é claro que não existe ninguém mais sábio e com discernimento como você. Assim te colocarei no comando de tudo. A única pessoa que estará acima de você, que terá mais autoridade, sou eu. Você será o segundo na administração. Você será meu primeiro-ministro. Sabe o que Faraó viu em José? Ouro.
Faraó abriu os seus braços como que tentando abordar toda a vasta terra do Egito e disse: é tudo teu, José. E então tomou o seu anel e colocou na mão de José. Com isto, o faraó deu a José lindas vestes de linho e colocou um colar de ouro no seu pescoço. E até lhe ofereceu um carro da corte. Apenas horas antes, José era um prisioneiro, maltrapilho e abusado num calabouço. Agora se encontrava com vestes reais, usando um colar de ouro, o anel do faraó e sendo conduzido num carro real. A promoção de José, tipo Cinderela, foi incrível, mas quando Deus determina que o tempo chegou, é assim que ele opera. Verso 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. José foi apontado, escolhido, selecionado, preparado e refinado como ouro por Deus. Como resultado, passou a usar o anel, o manto e o carro real. Que será que José pensava nesse momento? Creio que dizia para si mesmo: louvado seja Deus. O Deus de José estará conosco durante os dias escuros da perseguição. Ele não nos deixará, nem nos abandonará. Estará conosco nas noites mais escuras, fazendo-nos lembrar da alvorada. José aprendeu que um coração contrito e quebrantado não é o final do processo, mas sim o princípio. Ferido e esmagado pela onda da decepção e sonhos frustrados, José aprendeu que Deus nunca o abandonou. No final das aflições, ele tinha sido refinado e se transformou em ouro. Passou a ter grande estabilidade. Seu caráter tornou-se profundo e com qualidade superior. As promessas de Deus são também para nós, como foi para José. Sua graça ainda está disponível. Sua misericórdia nos acompanha do calabouço ao palácio. Amigo, se andas sem rumo na vida, vou olhar para Jesus. Ele tem a saída e a solução. Ele quer conduzir teu viver. Cristo quer o melhor para tua vida, quer o caminho mostrar. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Eu também descobri que Jesus é a saída quando em trevas eu vaguei. Recebi sua ajuda, pus-me a seguir os seus passos deixados aqui. Cristo quer o melhor para tua vida, quer o caminho mostrar. Cristo
chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Todos nós, às vezes, temos a terrível sensação de medo e solidão. Mas não há alguém que nos tome pela mão e ande conosco através da vida? Amigo, você não precisa andar só. Há uma forte mão estendida para alcançar a sua, a mão de Deus. É este Deus que lhe desejamos apresentar. Inscreva-se no curso bíblico Encontro com a Vida. Poderá sentir o toque dessa forte mão em sua vida. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre-se que a oferta é grátis. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Chegamos ao final de mais um programa. Espero estar juntos na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.